Bolsa para cima, juros e dólar para baixo. Esse foi o cenário no Brasil em janeiro de 2025. Será que isso é um voo de galinha ou é apenas o começo de uma inversão de tendência? Além desse assunto, nós vamos explorar estratégias de renda para 2025, dividendos, proventos, enfim, como você pode se posicionar para receber renda passiva ao longo deste ano que promete ser desafiador na economia real. Suzano, dólar e ouro estão no nosso Compra e Vende de hoje. Está começando o Empíricos Podcast, o seu podcast semanal sobre investimentos. Eu sou a Larissa Quaresma, analista de ações da Empíricos Research, e apresento este programa com o João Piccioni, que é CIO e Head da Empíricos Gestão. E aí, Johnny? Tudo bom, Lari? Tô bem, e você? Tudo bem, bastante animado com esse mercado. Começamos o ano bem, né? Eu acho que a gente está vendo esse apetite ao risco crescer. E eu acho que as classes de ações, de forma geral, vão muito bem esse ano. Tô otimista. Isso é muito De novo, hein? Semana passada eu também estava. É verdade. Nós estávamos, eu também continuo otimista. Hoje nós contamos com a presença mais do que especial do Felipe Miranda, que é nosso co-CEO do Grupo Empíricos Research Gestão, coloca tudo aí dentro, e sócio do BTG Pactual. Felipe, é um prazer ter você aqui. Obrigado, é um prazer estar aqui, conversar com vocês, aprender com vocês. Você tá boa nisso, né? Você tá uma super host, assim, né? Tá. Obrigada pelo feedback. Apresentadora de TV. Lembra disso no final do ano. São 81 81 episódios. Caramba. É isso praticante, né? A sabedoria emana da prática, né? É isso. Antes da gente ir para os nossos assuntos da semana, acho que o Felipe tem um recadinho para dar para vocês. Não, você comentou, né, sobre as estratégias de renda, né? E, pô, isso é um super foco nosso. Inclusive, estava vendo, né? Saiu a matéria na Exame, saiu no Seu Dinheiro também. Não sei se vocês viram, mas tinha até mandado no final de semana aquela turma do A Grande Aposta, né? Foi no Fast Money, né? Que é um programa desse aqui, mais de entretenimento. E eles falando que estão comprando China e Brasil, né? E o argumento principal dele ali, é claro que ele sintetizou muito, né? Mas no Brasil é 10% de dividend yield no índice, né? Então, assim, como hoje você pode, das mais variadas formas, montar estratégias de renda. Num momento, claro, pinga-pinga é sempre bom, sempre gostoso, né? Mas num ano que traz um adicional, mais ainda, um apelo adicional para esse tipo de estratégia, né? Que um ano que deve ser volátil, né? Com vários ativos muito baratos. Quando você recebe um dividendo, você recebe uma renda extra, entre outras coisas, você pode destinar a oportunidades que estariam abertas, né? Então, além de ser uma estratégia assim, estruturalmente boa, a gente está tratando ela como algo oportunístico, né? Por isso lançamos, nesse momento, um programa super especial aqui, o nosso Projeto Renda. Tem muita gente interessada nisso, tá aí um super interesse. Então, a gente já deixa aqui para as pessoas, deve ter em algum lugar na tela de vocês um QR Code. Vamos deixar o link na descrição aqui também para facilitar a vida das pessoas, mas que eu acho que vale muito a pena aí para quem quer ter algum tipo de renda adicional, além, claro, da sua renda do trabalho, né? Nós aqui, defensores da ética do trabalho, todos nós três, eu acho. Sim. Podemos ter vários defeitos, mas não a preguiça e Então, acho que é um complemento interessante para a renda do trabalho. Muito bem. Introduções feitas, vamos falar desse janeiro que foi um excelente mês aqui para os ativos de risco brasileiros, mas não só, né? Do mundo inteiro. O nosso Ibovespa aqui interrompeu 4 meses de queda, subiu 5% em janeiro, e o EWZ, né, que é o índice Brasil que os gringos compram, subiu 12% em dólares. O real teve 12 dias consecutivos de alta, o que não acontecia em 20 anos, né? Então, o dólar caiu aí em janeiro 5% em relação ao real. Eu queria entender o que, na visão de vocês, começando pelo Felipe, explica esse excelente desempenho em janeiro. Lari, acho que foram algumas coisas, né? Pra você ter um desempenho desse, é difícil que seja só um fator. Às vezes pode ser, mas normalmente é um conjunto de coisas acontecendo, né? Várias forças ao mesmo tempo. A primeira delas, eu acho que é uma recuperação meio natural em relação a dezembro, que foi uma tragédia geral. Né? Foi uma tempestade perfeita ali. No dólar, você teve toda a frustração com o pacote fiscal, que é um momento clássico, né? É um momento zen ali, zero essa merda. Muita gente desistiu mesmo do país e do governo, menos circunstancialmente. Você teve uma sazonalidade ruim, típica dos dividendos de final de ano, né? Das remessas de lucros para o exterior.
e o mercado sem liquidez, né? Então, acho que tudo isso acabou causando uma disparada adicional no dólar e, claro, também o dólar contra outras moedas, né? Acho que o efeito Trump ali, o que simboliza o Trump Trade, né? Que é um dólar muito forte, já vamos falar um pouquinho disso também. Acho que houve um exagero, né? Nessa interpretação prematura. Então, acho que e na Bolsa, tudo isso somado ainda a dois resgates muito grandes, né? Um por um fundo soberano, de uma gestora carioca, e outro de um fundo aqui, de um FOF que sacou de 3 grandes gestoras aqui clássicas do Value Invest. Então isso castigou muito a Bolsa brasileira. No final de dezembro, entramos em janeiro com, né, quando você tem essas vendas compulsórias muito grandes, é natural que haja algum tipo de recuperação. Então o primeiro elemento é uma correção do exagero anterior. Uma segunda coisa, vou deixar o João falar, detalhar um pouco melhor, porque eu acho que ele sabe com muito mais profundidade do que eu do mercado americano, mas resumidamente, um Trump menos belicoso, principalmente em relação a tarifas, do que se imaginava, né? Teve o efeito DeepSeek, que gera essa ideia de que, olha, não quero com isso achar que o tech americano é ruim, não é isso. Mas aquela ideia de que só o tech americano lidera o movimento global, que ele é o grande dreno de liquidez global, essa história foi de alguma forma, naquela segunda-feira especificamente, quando o tech americano caiu, o Brasil teve um grande dia, né? Quando você queima lá 600 bilhões de dólares de NVIDIA num único dia, 1 trilhão de dólares nos Estados Unidos, esse dinheiro, ou parte dele pelo menos, ele vaza para outros lugares, entre outros lugares, o Brasil, e a porta é pequena, e aí o efeito é grande, né? E você teve algumas questões domésticas também, que eu acho que a principal... São duas principais aqui. Uma que eu acho que é a ideia que a gente vem defendendo há algum tempo, que seria um trade Tarcísio ou alguma coisa nesse sentido, né? Tô usando o Tarcísio, mas não tô dizendo que necessariamente é ele. Tô ele como um representante do que seria uma direita amigável ao mercado, não essa direita amalucada também, Pablo Marçal, Gustavo Lima, que você não sabe o que seria. Uma direita racional para o mercado, privatizante, estruturante, fiscalista, né? Então, qualquer um que eu estou sintetizando aqui, como o trade Tarcísio, isso começou a fazer preço, de alguma maneira, né? Porque o Lula foi sendo desidratado, né? A desaprovação entrou na aprovação, e mesmo que você não ache que o outro vai ganhar, você começa a atribuir alguma probabilidade dessa história. Tá longe ainda, é muito prematuro, mas como o evento é tão grandioso, mesmo sendo longe, ele faz preço. Porque ele dá um certo conforto, que é assim, olha, eu vou comprar um pouquinho de Banco do Brasil aqui porque tá super barato, e ainda vai que, né? Se piorar muito, melhora. Então você começa a ter um certo conforto, que assim, na pior das hipóteses, eu perco dinheiro no mark-to-market, mas se a coisa piorar muito, a popularidade do Lula vai se esgarçar e eu vou ganhar lá na frente. Esse conforto para o investidor de longo prazo, e a gente aqui, a gente recebeu uma ligação aqui, um cara que estudou em Colômbia com o Caio, fazia ações americanas há muito tempo, aí se aposentou e tal, e hoje mora em Lisboa, e ele falando assim, olha, tô ligando para você aí, para você falar quais ações que você acha que eu tenho que comprar, porque eu ganhei muito dinheiro com o Milei, e acho que o trade Argentina já foi. Aí eu tô olhando um pouco o Chile e Colômbia também, porque vai trocar agora, mas eu já tô achando que daqui a pouco vira pro Brasil, então eu tô comprando o Brasil. Isso começa, né? Quem ganhou dinheiro com o Milei tá olhando e só fala assim, cara, vai acontecer de novo, né? E ganhou dinheiro de verdade, isso, assim, de verdade, pelo menos em termos percentuais, porque é pequeno, né? Ninguém faz uma aposta grande que a Argentina, mas o mercado nem contempla muito isso, né? Mas o Druckenmiller mesmo foi né, que ganhou muito dinheiro. O cara tá olhando e tá, pô, aconteceu lá, já foi, agora, né? Talvez aconteça aqui de novo. Então, acho que teve esse efeito também. E tem um outro elemento que é a desaceleração que se vê, de alguma maneira, na economia brasileira, né? Os dados são incipientes ainda não tem muita clareza, mas você teve várias sinalizações, com exceção do crédito, que ainda se mantém forte, da produção industrial, que foi melhor do que se esperava, mas ainda assim ela cai, né? Mas se você pega tráfego de veículos pesados, tráfego nas rodovias pedagiadas, venda de papelão do lado, CAGED, que foi menos 500 mil postos de trabalho, várias sinalizações de que a economia sofreu alguma coisa em dezembro. E claro, a gente vai ter que ver isso para frente. Mas, objetivamente, eu estou dizendo isso porque começa a entrar, principalmente depois do comunicado do Copom, que assim,
daqui a pouco a gente para de subir essa Selic, né? Ontem o Bradesco atualizou suas projeções e falou que o juro cai em dezembro. O trade de corte de Selic, ele vai acontecer em algum momento desse ano, né? Então isso também você começa a ver onde para essa história, né? Então eu acho que isso acaba sendo, e o mercado estava obviamente alijado, né, de qualquer posição que o mercado é totalmente short em varejo, totalmente short em construção civil. Então de alguma maneira isso só que vai parar em algum momento, então já tem algum conforto para a gente não ficar tão short, né? Então acho que esse seria o meu resumo, né, do que aconteceu em janeiro. Mas eu acho que as grandes forças, fundamentalmente o cenário externo menos pior para mercados emergentes do que se temia, um Brasil muito barato, essa ideia de que tem um evento eleitoral que é uma hecatombe em termos de valorização de preço de ativo. Aqui você não está falando, se a Selic é 13 ou 10, beleza, isso aqui é bom, é para subir 15%, sei lá, 20%. Agora, se é o Tarcísio ou o Lula, isso aqui é você subir 100%. É brutal. É brutal. Então é desse tamanho, né, do que a gente está falando. E essa possibilidade de uma Selic menor em algum momento aí, ou começo de 26 ou final de 25. Jones. Você sabe que essa questão da Selic mais baixa, ela casa muito com a leitura mais recente dos mercados lá fora. Tem muita gente entusiasmado com o Tesouro americano, justamente porque eles estão tentando trabalhar com o papo da dívida nos Estados Unidos, o endividamento. E isso poderia abrir espaço para o Fed caminhar com seus juros lá para baixo. Se a gente olha os indicadores nos Estados Unidos recentes, né, para pegar a listinha deles lá, a gente vai ver que muito provavelmente a gente deve ter um pouquinho de desinflação nesse próximo indicador que vai sair, mas ela reacelera. Mas o Trump está muito vocal nessa história do Dodge, lá com o Elon Musk, e assim, vamos cortar custo. Isso está começando a fazer com que os investidores falem assim, olha, talvez essa curva de juros ela volte a ficar mais flat. Né? E aí seria muito interessante, porque faz algum tempo que a gente não vê os dois processos de política monetária andarem em conjunto. Né? Quer dizer, poxa, eu acho que seria o melhor dos cenários para a Bolsa Brasileira, para ativos de risco local, emergentes, enfim. Né? Se o juro lá fora, se o Fed falar assim, olha, né, não é agora que ele vai falar também, isso que é bom também, sim. Mas se ele chega no meio do ano e fala assim, olha, tem mais um corte, e aqui a gente fala, pô, mas tem um corte no final do ano, porrada atômica, né? Não, e BCE cortou essa semana, Bank of England teve gente votando por um corte superior, então assim, tá um papo meio ali. Todo mundo apontando. Tem um direcionamento de juro mais baixo no mundo, né? É isso aí. Na minha opinião, acho que tem dois fatores também, assim, o Brasil, por hora, tá de fora da mira do tarifaço, né, do Trump. Sim. Pelo menos por enquanto, e ao que tudo indica, assim, não tem sinais de que vai entrar. Então, isso é bom, né, e até teve, porque o México foi taxado, tudo bem que o Trump recuou, mas tá na mira, né. Ano passado foi o ano do trade do long peso mexicano, short real brasileiro. E agora isso se reverteu, né, no mês de janeiro. Então, eu acho que o fato do Brasil ter ficado de fora é muito bom. A gente pode vir a ganhar participação no comércio internacional. Já falamos disso várias vezes aqui no podcast. Mas, assim, tem um fator que é a tal da âncora monetária. Assim, vocês que, né, têm estudo em economia, né, eu sou administradora, mas foi muito falado na época que o Galípolo foi indicado, assim, do medo do Banco Central não ser independente, sofrer influência política e tudo mais. E ficou muito claro nesse Copom, que foi o primeiro do Galípolo, que ele foi técnico, principalmente na ata, né? No comunicado, ele deixou algumas dúvidas, mas a ata corrigiu muita coisa, assim, a preocupação com a desancoragem contínua das expectativas de inflação e tal. Então, não sei, eu acho que isso justifica um pouco de queima de prêmio. Não sei se vocês concordam. Não, né? Eu concordo um pouco. Não, eu concordo. Eu acho que sim, mas assim, eu escrevi isso quarta-feira, inclusive, no Palavra do Estrategista, né? Comparando 13, 14 ou 15 com agora, dizendo, os preços estão parecidos e a situação é ruim, mas não é igual. E entre outras coisas, ali você tinha a perda da âncora monetária, né? Só que ali acontece, a grande simbolismo é quando o FMI piora a projeção para a economia brasileira e o Tombini pega essa desculpa e joga na ata. E rolou uma coisa parecida agora, né? Então, quando ele fala, ele
foram criticados 2 pontos, né, específicos ali. Um que ele fala assim, olha, ele cita a desaceleração da economia brasileira como um risco para a inflação ser mais baixa, e ele coloca isso já sendo que a desaceleração ela é muito incipiente. Então ele foi muito prematuro, ele já abriu uma portinha para parar esse ciclo de alta. Concordo. Essa foi uma das críticas. Essa crítica eu achei que o Banco Central está correto. Com essa crítica eu não compactuo tanto. Consigo entender a crítica, mas eu não concordo. Porque eu acho assim, o que ele coloca é um risco. Ele não está falando que aconteceu um sudden stop ali em dezembro, a ser confirmado por outros números, isso aqui pode ter sido um soluço e você volta a recuperar, ou não, pode ter sido de fato uma primeira inflexão. A confiança do consumidor bimestral, ela cai 8 pontos. Isso é a maior queda desde 2015 num bimestre. E isso costuma ser leading, tanto para a popularidade do presidente quanto para a atividade econômica. Então, assim, pode estar acontecendo uma desaceleração maior. O Banco Central apontou isso. Então, eu achei que tudo bem. Agora, a outra frase, que resumidamente, não vou lembrar as palavras exatas, mas assim, o que ele queria dizer era algo mais ou menos assim, ó, estamos discutindo essas histórias das tarifas do Trump, e isso vai frear muito o comércio internacional, e o impacto final disso aqui pode ser uma recessão global, uma desaceleração muito grande, que é deflacionária. Então, a inflação, por conta das tarifas, a inflação vai ser mais baixa. Esticou. Pô, aí ele forçou a amizade, né? Aí foi assim, cara, a tarifa ela é inflacionária no primeiro momento, né? Pra você falar que ela vai ser deflacionária, aí eu achei que forçou a mão, né? E aí pegando uma desculpa do cenário externo pra jogar uma... Então, assim, eu acho que o Roberto foi muito generoso com o Galípolo, né? Na transição. Sim. Que assim, cara, eu não só vou subir aqui na minha última, como eu vou contratar mais 2 já na sua gestão pra deixar a Glaze falar, pra te blindar da Glaze e do Lula, que vão falar que a culpa é minha. Então, assim, acho que o Roberto Campos, ele teve uma atitude de estadista. Então, assim, o Galípolo ainda meio... Eu concordo que ainda não tombinou, mas ele... eu também ainda preciso... Eu tô ainda vendo pra crer, assim. Entendi. Mas eu acho que a Câmara Monetária tem feito um papel importante, por enquanto. Sobre esse tema, só para completar, saiu um estudo do BS falando sobre a desaceleração econômica provocada por uma eventual tarifação. Foi bem quando o Trump falou, 25, aí aquela segunda-feira caótica antes dele voltar atrás. E nesse relatório eles bateram bastante nessa tecla de, olha, pros Estados Unidos, as tarifas, elas são menos inflacionárias e mais prejudiciais para o crescimento econômico. Uhum. Então, mas faz sentido para eles lá. Uhum. Né? Eu acho que os Estados Unidos desacelerar não significa que esse repasse de preço não vem inteirinho para cá. Né? Imagina que a China, de repente, direciona o seu aço para cá, direciona tudo para cá. Uhum. E até na questão dos grãos e commodities, a gente teve um papo legal com o Jean também, né? Faz umas 2 semanas. Sim. Que é aquela história, assim, o preço da soja nos Estados Unidos é diferente do preço da soja aqui no Brasil. Uhum. Se a China fala assim, então estou me sentindo ameaçada, vou aumentar ainda mais minha exposição em Brasil, o preço da soja sobe aqui, meu. Sim. E vai, né, e bate na nossa inflação. Ou seja, eu acho que a leitura dele é meio deturpada nesse sentido, né? Tá deslocada. Uhum. É uma leitura para lá, não para cá. Sim, concordo. Mas assim, por enquanto é isso. Eu acho que a âncora monetária tem feito um papel. E talvez ele isso. Se ele jogar para 14,25, o mundo começa a cortar, o dólar dá uma voltada, meio que talvez as coisas meio se acomodem, né? Para fechar o assunto de cenário, vocês acham que esse movimento, resumindo, né, na verdade, ele é mais uma correção do overshooting ou ele é realmente uma mudança de fundamento mesmo? De janeiro, pergunto. A minha dúvida é, podemos extrapolar isso para o ano ou não? É dificílimo, mas... Eu sei. Responda como quiser. Não, eu acho que assim, boa parte é uma correção do overshooting. E não só de dezembro, que estava muito barato mesmo. Então, acho que boa parte é isso. Do ponto de vista de fundamento, eu acho que teve uma melhora, que eu acho que ela é um pouco mais estrutural, mas ainda a ver. O Trump é um cara errático, mas que assim, esse medo de um Trump muito ruim para o mercado emergente não tem se verificado até agora que eu estou falando. Talvez daqui 10 minutos a realidade mostre que eu estou errado. Mas até agora que eu consigo ver e falar, ele tem sido muito vocal
Mas não tá acontecendo nada para mercado emergente até agora. Tirando o negócio da China, que muita gente... Ninguém tá acreditando que isso vai durar para sempre também, né? O papo é que isso não é sustentável. De alguma maneira eles vão se acertar, vai sair um acordo que poderia vir a ser, assim, inclusive, um grande acordo. Super favorável. Que o Trump começa como ruim para a China e, na verdade, vira bom. Né, para o mundo como um todo. No sentido de que essa história, como ele falou, de Gaza... A Riviera do Oriente Médio. Não vai acontecer, tá? Só vou deixar todo mundo, isso aqui é uma... E eu tava vendo um cara, infelizmente eu não vou saber o sobrenome dele, mas ele é um super especialista em Oriente Médio, eu tava vendo no Instagram dele, ele dizendo que essa estratégia foi adotada semelhantemente quando tinha essa questão com os Emirados Árabes, ele ameaçou anexar parte do Vale do Jordão, e isso foi extremamente negocial, em um mês saiu um acordo com os Emirados Árabes. Então é uma coisa que parece um negócio muito mais negocial e muito mais transacional, o melhor estilo Trump. Vai lá, grita que vai meter uma tarifa e já recuou 3 vezes, né? Colômbia, México e Canadá. E tem uma questão ligada à política interna de Israel, que o primeiro-ministro, o ministro da Economia de Israel, que é um cara de extrema direita, estava ameaçando deixar o governo. E o Trump queria que ele continuasse. Então, assim, ele fazendo essa medida, sinalizando a extrema-direita de Israel, ele de alguma maneira acalenta o ministro da Economia de Israel, que continuaria no cargo. Então tem um jogo que transborda essa história toda. Tem nada a ver com... Não vai virar uma Riviera americana, não vai mandar os palestinos de ônibus para casa, não vai acontecer. Então o Trump tá muito ruído, mas no ponto de vista prático não tá muito. Então, isso é uma mudança de fundamento. Agora, no Brasil... A grande questão, nosso grande problema, que é a questão fiscal, não mudou, né? Não mudou ainda. Acho que esse para ter uma coisa que seja uma alta, sustentada, assim, ainda no primeiro semestre, acho que a gente precisaria de alguma sinalização disso. Que vá além um pouquinho, porque assim, estamos tendo umas pequenas pinceladas nessa direção, né? O Gumota até agora, sim. Pois é. O Gumota para presidente, né? Até agora, o estadista, né? O cara acertou todas até agora, né? Tá 48 horas aí no cargo, mas até agora o cara gabaritou todas as declarações corretas, assim, se você não... Parece a Thatcher falando, né? Vamos ver se dura, mas assim... E o Haddad mandou lá as intenções dele, a primeira é fazer o pacote fiscal. Então parece que de alguma forma, pelo menos aquele risco que a gente temeu no final do ano passado, de você passar os 5 mil reais de isenção no IR, e não passar compensação, parece que não... Esse grande risco aqui, que seria um desastre, né? Você entra para fazer um ajuste fiscal e sai com pior, né? Eu acho que isso aqui não tá muito na mesa, né? Não tem cara de que isso passa com esse Congresso. Então isso eu acho bom. Agora, para o ano, que você falou do ano, aí eu acho que já o negócio pode ser mais estruturado mesmo. Além do Fed cortando mais 2, ou até ontem veio o papo de 3, né? Esse ano. Pequena probabilidade, mas começou a gente falar. Com BCE, com Bank of England cortando, e a gente discutindo quando a Selic cai, ali por julho, vai entrar essa pauta, né? Provavelmente o Copom já vai ter encerrado o seu orçamento de alta, e o próximo passo é queda. Quando? Né? Aí já é outra história, isso aí vai fazer preço. E, sem dúvida alguma, aí o evento eleição já tá mais perto, né? Aí você vai trazendo a valor presente à eleição, você já traz hoje, com um pequeno, né? 18 meses é muito peso. 12 meses já é bem menos peso, né? Então, esse desconto. Começa a se assemelhar com o ciclo ali de 24 também, né? Aquela discussão, sobe, não sobe, nem se espera. O 24 não, desculpa, 23, né? O final de 23. Assim, não vai precisar subir, aí vai postergando a alta da Selic. Né? Lembra, até meados de 23, a gente ainda falava na hipótese do juro ficar parado, naqueles 8,75. Tinha o susto da inflação, começando a incomodar, mas as apostas ainda eram divididas, né? De repente a gente começa a ter o ciclo exatamente o contrário. Muito bem. Então, um primeiro semestre que talvez não traga tantos gatilhos, mais gatilhos talvez no segundo. Mas a gente não sabe, né? O mais interessante é assim, você tentar adivinhar como é que vai ser fevereiro, você vai errar, ou você vai acertar na sorte. Mas o que eu acho que o que é bacana é que, assim, mesmo se nada acontecer, né? Mesmo se o primeiro semestre não tiver grandes novidades, assim, tirando Black Swans e tal, coisa que, óbvio, por definição, você não vai conseguir antecipar,
você tem o benefício de comprar barato com duas coisas enormes que estão para acontecer. Que em algum momento a Selic vai cair e vai ter a eleição fazendo preço, né? Então acho que o querer esperar o segundo semestre, você já perdeu o EWZ subindo 12 aí, bicho, em um mês. Concordo plenamente contigo. BPAC já tá R$32 de novo, entendeu? Foi para 27, voltou para 32. Prender já sobe 20% no ano. Porto Seguro tá R$42, né? Tava 36 ontem também. Então não, vou fazer o timing aqui, vou comprar então em junho. Cara, a chance disso dar certo é baixíssima, né? Muito bem. Agora eu queria falar de estratégias de renda para o ano, né? Sempre tem aquela pessoa que está no momento de vida, que precisa ou quer mais renda, né? Ou prefere uma carteira que venha mais renda. E em 2025, falando de economia real, né? Porque estratégias geradoras de caixa, né? Dependem muito do que está acontecendo na economia real. Então, assim, a gente deve ter um ambiente aqui no Brasil um pouco mais inflacionário, uma política fiscal ainda que ajustada. A gente sabe que ela vai ser mais expansionista, uma Selic subindo, enfim. Vocês aí que são alocadores clássicos, né? Trabalham com montagem de carteiras completas aí há muitos anos. Como investir neste cenário e depois como pensar em estratégias de renda para esse cenário? Eu vou falar de uma ideia de investimento que pode ser interessante, se bem planejado. E aí eu tô falando, vou comentar seja para uma pessoa um pouco mais velha, já está mais numa fase do ciclo de vida ali, mais perto da aposentadoria, é a utilização dos planos VGBL para você, por meio ali da alocação no plano progressivo, você fazer saques mensais menores do que R$2.500, saques mensais isentos de impostos em cima dos seus investimentos. É uma estratégia que contempla um portfólio, então imagina para uma família, né, o marido, a esposa, de repente os dois podem ter previdências separadas e eles podem ali alocar um bom recurso na previdência e ficar fazendo esses saques mensais à medida que o portfólio vai avançando, saques mensais de até 2,5 isentos de impostos. É uma estratégia interessante para completar o portfólio. E aí, óbvio, você tem diversos instrumentos, diversos fundos de investimento que você pode usar, de preferência para uma estratégia desse tipo, algum fundo de investimento atrelado à renda fixa, atrelado a índices de inflação, enfim, que funcionem como esse instrumento. É uma forma aí de gerar renda. Muito bem. Foi por mais complicado, talvez, né? Não, a gente fala da estratégia de renda, né? Você falando de como investir nesse cenário e tal. Acho que, primeiro, você tem um juro muito alto no Brasil. Você tá aí, seria que vai para 15, alguma coisa perto disso. Porra, isso aqui 15 sem volatilidade, com risco soberano, em moeda local, governo que deve em moeda local, você não vai defaultar, né? Não do ponto de vista clássico, não pode defaultar via inflação, mas não do ponto de vista clássico, tem que aproveitar. Você tem que ter uma posição razoável nesse pós-fixado, né? Você tem que comprar essa história. O Brasil é um país complexo, então você tem que ter um pouco de dólar mesmo, não tem jeito. O mundo do ponto de vista geopolítico é um mundo que tem uma preocupação com trajetória de dívida de um lado. Então, você fala isso, é o dólar fraco, mas fraco contra quem? Porque as outras moedas são piores, né? Então é o dólar contra o ouro, né? Que é Sim. Que está contra, em termos de preservação de valor do dólar, não é o euro, não é o iene, não é o yuan, muito menos o real, né? O ouro tem esse impacto e claro, também a China não vai manter suas reservas em Treasury nesse momento, se ele está brigando publicamente com o Trump, ele não vai manter lá tudo que tem em Treasury. E um ponto interessante dessa história do ouro, só para complementar, é que o próprio americano, recentemente, tem comprado mais ouro para os seus portfólios. E quando você olha o volume de estoque de ouro na Bolsa de Londres, ele foi inteirinho deslocado para a Bolsa de Nova York. Uhum. Só para você entender que assim, o americano está comprando ouro localmente para manter nos seus portfólios. E se, obviamente, guerra, se estourar qualquer coisa nesse sentido também, o ouro tende a ir bem, né? Acho que o ouro tem que compor um pouco essa história. E aí, se você tiver um pós-fixado, uma posição em dólar e uma posição em ouro, você está bem defendido, assim, né? Para você atravessar esse período mais de turbulência. Mas eu não desistiria do Kit Brasil, sabe? Eu acho que você comprar, ter uma posiçãozinha
em small caps brasileiras, que estão super castigadas, que se forem mal, o resto vai andar bem, né? Você vai estar lá, o dólar vai andar bem e tal. Você ter uma posição nessas empresas que, quando o ciclo voltar, você sabe que vão estar melhor, né? Localiza, Iguatemi, Raia, Porto Seguro, né? E algumas delas que você consegue, inclusive, combinar, né, estratégias de renda com estratégias de ganho de capital. Pô, Itaú devolveu 18 bilhões de reais para o acionista, né? 15 muita coisa. 15 de dividendo e juros do capital próprio e 3 de recompra, né? Sem contar a bonificação em ações, né? Então, assim, é nababesco, né? Porto Seguro, tirando o segmento de saúde, negocia 7 vezes lucro e paga um dividendo gigante. Então, assim, são coisas que você consegue. Então, eu acho que é uma hora de comprar esse Brasil, né? Mas não pode... meu fevereiro foi ruim, Felipe. Pode ser, não é isso, não é esse o jogo, né? Então, a carta da Dynamo, né? Para quem tem paciência de ler as cartas da Dynamo, fala como o Vale Investing está demorando mais para se materializar, porque os high frequencies, os fundos sistemáticos, então você tentar adivinhar como vai ser fevereiro é um exercício de que cabe, sei lá, os ciganos, você joga tarô, a gente não consegue. Então, mas eu acho que não tem que desistir disso. Sobre renda especificamente, eu acho isso assim, putz, tem caras que estão diante dessa incerteza toda, né? O que você faz? Você devolve capital. Você não tem projeto para investir, você vai fazer um investimento de longo prazo no Brasil agora, pô, é o que o Itaú está fazendo, devolve capital, né? Paga um pouco mais de dividendo. Então você tem várias formas, né? Fundo imobiliário, paga tudo em dividendo, depois você compra um prédio, agora não é o momento, né? Então eu acho que você tem várias possibilidades de comprar ativos de alta qualidade, baratos e que estão te gerando uma renda gigantesca, né? E das mais variadas formas. Você pode fazer isso no Brasil. Lá, antes não tinha renda lá fora, agora tem renda, né? O Treasury é 4,5, né? O 10 anos. 4,5 em dólar não é de todo mal, né? E você se protege de Brasil, vai ter renda em dólar. Você pode ter renda com opções, você pode ter renda com criptomoedas até, né? Então a gente vai tá justamente montando todo esse arsenal aqui para subsidiar as pessoas, para atravessar esse período de mais volatilidade, capturando renda, né? Que eu acho que é uma estratégia boa estruturalmente, mas para esse momento em particular ela tá especialmente interessante. Muito bom. Assino embaixo e ressalto aqui empresas do setor financeiro. Eu acho que é um dos setores aí que passa meio ileso, menos afetado operacionalmente por uma eventual desaceleração ou estagnação, ou até mesmo uma Selic subir mais de repente do que o esperado, né? É um setor que entra crise, sai crise, ele tá aí pagando dividendo, gerando caixa, né? Santander, ninguém queria, né? De repente solta um resultado, sobe 6, né? Exato. E isso é uma coisa que me ocorreu. O Brasil é ruim, né? Ninguém quer e tal. E de repente a Cosan vende 9 bilhões na Vale, em um dia aparece 9 bilhões de comprador de Vale. De Vale. Até sobre isso, eu acho que vale a pena a gente ainda voltar na tecla, né? Assim, o que aconteceu ontem com as ações da Embraer. Eu ia falar da Embraer. Cara, 7 bilhões de dólares num único pedido. 7 bilhões de dólares. Cara, assim... As concorrentes estão olhando para a Embraer e falando, cara, a gente não consegue competir com um modelo de negócio, com esse modelo de negócio. 7 bilhões de dólares. Nunca teve na história da Embraer. Então, assim, cara, o Brasil tem casos de sucesso empresariais a despeito de um macro que vem estar contra. Sim. Né? Pô, sei lá, 7 bilhões de dólares tem feito no dólar. É claro que é no tempo, né? Mas é gigantesco. É uma coisa muito grande, né? O negócio sobe 15, né? No dia. O Vale era o Fidelity comprando, né? Maioria gringo. Então, assim, não tem comprador, não tem trigger e tal. De repente tem, né? Não tem trigger até que tem, né? Então foi alguns sinais, assim, de que as coisas... O Brasil existe, né? Não é péssimo, não é bom também, mas não é péssimo, não é que é tóxico. Dá pra ganhar dinheiro. Dá pra ganhar dinheiro. E é ciclo. É o ciclo, né? Eu tava falando hoje de manhã com vocês, né? E como preços de 2015 com uma situação diferente, né? A década anterior, a gente teve 26% de retorno anual em dólar pro Ibovespa. Agora, da década
para trás até agora, a gente teve nos últimos 10 anos. perda média anual de 3% em dólar pro Ibovespa. Assim, você já vem assim, mas numa lama, já o fim do Brasil já aconteceu, é 10 anos caindo. Antes não, era 10 anos subindo numa média de 26% ao ano em dólar. Era uma porrada atômica quando a gente chegou em 2013 e 14. Né? Aquele ciclo que a gente teve antes do Lula, né? O 2003, 2007, com a recuperação de 9 e a crise de 8. Assim, foi uma situação completamente diferente em termos de nível de preço. Então, quem pegou esse ciclo do 26% em dólar por 10 anos, cara, compõe isso. Sim. 10 anos. Aí depois, horroroso. 3% para baixo por 10 anos. Horroroso também. Agora, talvez a gente esteja contratando em algum momento desse ano, que não sei precisar qual, talvez já tenha começado, né? A gente só vai saber Depois. Qual foi o fundo, né? Mas a gente pode estar contratando um hiperciclo aí de mercado local. Então, acho que é o momento de aproveitar todas essas possibilidades que estão se colocando à nossa frente, né? O cavalo, quando passa selados, tem que montar em cima dele e com foco especial aí nas estratégias de renda que estão particularmente interessantes. Muito bem. Link na descrição, QR Code na tela e agora sim podemos passar para o nosso compra ou vende para fechar esse episódio. Coloquei aqui 3 ativos, quero saber a opinião de vocês. Assumindo que não tem em carteira, compra ou vende Suzano? Não, compro muito. Eu acho que, inclusive, Suzano caiu 4% na quarta ou terça? Um dia dessa semana. Foi essa semana. Que coisas que, assim, fazia tempo que eu não via, né? E até teve analista publicando relatórios e falou assim, ó, tô tentando descobrir um motivo aqui, além da queda do dólar, mas que não era pra cair 4, né? E ninguém, então acho que tá dando um super buy opportunity numa das empresas que é talvez a melhor do setor, né? Um valuation super barato, celulose barata, uma defesa do Brasil problemático, né? Porque isso aqui é uma proxy do dólar em bolsa, então eu sou super comprador de Suzano. Tô contigo, também sou super compradora, especialmente neste momento. Sim, também. Essa foi fácil, né? Tá fácil hoje. Você fugiu das polêmicas hoje, tá fácil. Você achou? Eu achei que você foi fácil hoje. Você tava Quer fácil. trocar, pode trocar. Não, tá fácil. Por que eu vou me meter em roubado? Vai jogar jogo fácil, ganha o jogo. Não reclama, né? É isso, então tá bom. Assumindo que esse aqui eu faço diferente, o dólar. Assumindo que sua posição de dólar hoje ela é aquela posição neutra, né? Recomendada pela alocadora. Assim. Você tem lá, sei lá. Aí você já subiu a barra, você aproveitou, hein? Vai vendo. Aí você subiu a barra. Aí já ficou mais difícil. Então, você tem aqueles 15 a 20, 30%, sei lá, né? Posição neutra em dólar. Hoje, com o dólar a 5,80, você aumenta ou você diminui a sua posição em dólar? Tá difícil essa, mas eu no 5,80 eu tô mais pra comprar que pra vender, na margem. Perfeito. Já tenho e compraria mais. Perfeito. Você, Johnny? Não, eu compro mais. Bom, nesse preço a gente já falou semana passada, Já. mas... Mas assim, é porque também a gente tem, assim, tem bolsa brasileira também junto. Sim, a gente tem um portfólio completo, né? Isso, porque assim, não é só dólar seco. Então assim, não, vende tudo comprador. Também não Sim, faria isso. Não, Sim. Eu tô 100% contigo, assim, nesse preço 5,80 é para aumentar a posição, não só rebalancear, né? Eu acho que é aumentar a alocação em dólar. Agora, assumindo também que você já tem o peso recomendado neutro em ouro, você compra ou vende neste momento? Não, dado que nenhum alocador brasileiro recomenda ouro, quem trouxe essa história para o Brasil foi a Empíricos. A recomendação normalmente ela é 0, né? A gente criou os fundos de ouro no Brasil. Tinha na Caixa e no Banco do Brasil fundos que ninguém olhava, PLs baixíssimos. No mundo inteiro compra-se ouro, né? No Brasil não compra. O João falou dos Estados Unidos, na Argentina também, né? Sim. Mas na Argentina os caras têm dólar e ouro. Dólar e ouro. Inclusive guardado em casa, né? Em barra, uma coisa meio doida. Até meu país é meio doido, mas assim, os caras têm, né? Aqui então não ia funcionar muito bem. Aqui a gente tem que trocar a chave do cofre toda vez, né? Trocar funcionário. Mas eu compro ouro. O ouro que tá aí batendo as máximas, né? Pertinho de $2.900, $2.900 por onça. É isso aí. Você, Johnny? Eu compro ouro, tô comprado em ouro, né, nas estratégias globais. Tá bem perto, assim, do que a gente achava que ele poderia chegar. Mas esse deslocamento recente assim, do ouro físico, saindo de Londres, indo para Nova York, parece que tem alguma coisa a mais aí.
Assim, o interesse está muito grande, né? E, bom, estamos na hipótese dessa curva de juros ficar mais flat. Se isso acontecer, vai ter um impulso extra aí. E eu acho que tem uma coisa, um sinal que é ruim, assim, acho, para o mundo, que é... A gente sempre teve, né, o mundo ocidental, né, que é como um negócio meio... O Estado de Direito, né, democracias, mecanismos de autocorreção, Império da Lei, essa história toda, de alguma forma, era meio... As instituições importam, né, o ritual importa, a liturgia importa, a confiabilidade maior nessa história do que... Você olha pro Trump, você tem uma dúvida se esse cara é confiável, né? E se você duvida que ele é confiável, ele já não é confiável, porque a confiança, ela requer a não dúvida, né? Se você tem dúvida se sua mulher é confiável, isso quer dizer que você não confia nela. Então, o Trump levanta essa dúvida, né? Então, e aí, toda essa governança americana, que foi construída no pós-46, agora saiu da OMS, né? Aí parou de financiar. O USAID. Então, várias coisas que ele tá mexendo um pouco com a governança que a gente... Então, e o que se constrói a partir daí pode até dar certo, mas nós não sabemos, né? O que é interessante, eu acho que assim, o guarda-reio puta, ele só tem 4 anos. É muito rápido, né? Não vai dar tempo de fazer um governo para depois fazer o outro. E ele é um cara que vai querer levar o legado para frente. De alguma forma. Mas o legado dele, ele não quer essa governança, entendeu? O legado, ele quer destruir parte da governança. Ele acha que essa governança não tem funcionado adequadamente. O questionamento é que essa governança nasceu depois do Covid. Né? O exagero da governança veio depois do Covid. E aí... a discussão deles lá. Então, mas só da gente estar debatendo isso, né? Você começa a ter nessa... E assim, não tem país vencedor dessa história. Não. Pode ser vencedor relativo. Então, o Marcos Trujillo tem falado isso muito. Então, assim, você passa aquele mundo que a gente conhecia, né? Não, vou transferir minha produção, ou parte da minha produção para outro lugar, porque é mais eficiente, eu faço mais barato. Isso passou, em determinados nichos, pelo menos, a ser preterido a ideia da geossegurança. Assim, puta... Entre comprar barato da China e não depender da China, eu prefiro não depender da China. E isso é ruim pro mundo. Sim. Pode até ser bom, pode ser pior pra China do que pros Estados Unidos. Mas pro mundo é ruim. Então, o que é o short no mundo? É o ouro, né? Sim. Você tá meio short mundo, você tá comprado em ouro. Comprado em ouro. O ouro é bom. Tô com vocês. Também compro ouro nestes níveis. É isso, pessoal. Para quem ainda não se inscreveu para receber mais informações aí do Projeto Renda, link segue na descrição, QR Code na tela. Reforço aqui o convite do Felipe. É muito legal esse projeto. Eu adoro particularmente participar dele. Jones, obrigada por mais um episódio. Felipe, obrigada pela presença especial. Você tem vindo uma vez a cada semestre. Vamos tentar. Vocês me convidam, eu venho. Eu venho só quando vocês me convidam. Eu não sou uma pessoa enxerida. Vou aumentar essa frequência, então. Sua agenda é muito concorrida. Super. Bom, obrigada, viu, pela presença. Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela audiência. Semana que vem tem mais com novidade no episódio, hein? Fica com a gente que vai ser bem legal. Semana que vem, episódio 82. Um abraço.